Ok. Vamos lá, gente. Mais uma aula de processo penal. Nós estamos tratando do tema prisão, não é isso? Na aula passada, nós iniciamos dando o conceito de prisão, falamos acerca da circunstância de que temos prisão pena e prisão cautelar, ou seja, a prisão pena é aquela decorrente da condenação, a prisão cautelar é aquela que se dá em função do processo, em função do inquérito, correto? Ela não é uma pena decorrente de condenação, ela não é uma pena decorrente de condenação. Ainda na aula passada, falamos sobre prisão em flagrante, as suas modalidades, os seus efeitos, correto? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre prisão preventiva e prisão temporária. Prisão preventiva e prisão temporária. Se for possível, acredito que seja, vamos falar ainda de prisão domiciliar. Prisão preventiva, prisão temporária e prisão domiciliar. Ok? Vou projetar para vocês aqui o slide, como sempre. Qualquer questionamento, podem me interromper. Vamos lá. Então, aqui... Isso, esse slide. Vamos aqui. Prisão preventiva. Bom, gente, olha só. Falando de prisão preventiva. Eu tenho aqui um conceito. Nós vimos, na aula passada, que a prisão em flagrante, ela se dá quando quando a pessoa é surpreendida no cometimento do delito, ou imediatamente após cometer este delito, correto? No cometimento, ou imediatamente após cometer o delito, né? Nós temos lá aquela situação em que a pessoa é encontrada com instrumentos que indicam ser ele o autor do delito imediatamente após. Nós temos aquela situação em que a pessoa é perseguida, mas essa prisão está vinculada da proximidade entre... Ela está vinculada à proximidade entre a ocorrência do delito e a privação da liberdade. Ok? A prisão preventiva, ela é um pouquinho diferente. A prisão preventiva, ela tem por propósito a... Peraí. Aqui. Ela tem por propósito... Isso. A prisão preventiva, ela tem por propósito garantir o processo. Ela tem por propósito, podemos dizer a grosso modo, garantir a viabilidade, garantir o sucesso do processo. Ela é uma prisão cautelar, assim também como a em flagrante é uma cautelar, a temporária é uma cautelar, todas elas são voltadas para garantir a viabilidade, a funcionalidade, o sucesso do processo, da tramitação processual. Vamos ao conceito aqui de prisão preventiva. Este conceito, ele nos é dado pelo Fernando Capês. Vamos lá. Prisão preventiva é prisão processual de natureza cautelar, decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. Mais uma vez, prisão processual de natureza cautelar, decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou processo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. Olha lá, gente. Como dito, é uma prisão
de natureza processual, não é uma prisão decorrente de condenação criminal, não é uma prisão decorrente de condenação criminal transitada em julgado, portanto, não é uma prisão pena, é uma prisão cautelar, correto? Vejam vocês, enquanto a prisão em flagrante é efetuada pela polícia, via de regra, polícia militar, ela é efetuada pela polícia militar, ela é ratificada pela polícia judiciária, seja ele o delegado de polícia civil ou o delegado de polícia federal, ela é homologada pelo juiz de direito, a prisão em flagrante ela passa por essas três fases. Ela é efetuada pela polícia via de regra pela polícia militar, né, que é aquela polícia ali de pronto impacto. Ela essa pessoa presa em flagrante, efetuada pela polícia militar, é encaminhada à polícia judiciária, ela é levada até a polícia judiciária, delegado de polícia civil ou delegado de polícia federal. Esse delegado de polícia civil ou federal ratificam esse flagrante. Na sequência, dentro de 24 horas, eles têm que encaminhar tudo o que foi produzido para o juiz de direito. Para o juiz de direito, então, homologar o flagrante, né, reafirmando, convertê-lo em prisão preventiva, conceder a liberdade, ele pode conceder a liberdade provisória, ou converter o flagrante em preventiva. Vejam só que doidura quando chega lá no juiz. Nós podemos ter, e vamos falar sobre isso, nós podemos ter o relaxamento, nós podemos ter a homologação da prisão em flagrante, e a partir da sua homologação, se o juiz falar, ok, está tudo legal, homologa o flagrante, imediatamente após homologar, o juiz pode tomar duas decisões: converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou concedo a liberdade provisória, porque não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Situação 1 e situação 2. Segunda possibilidade, terceira possibilidade, né? É o juiz olhar e falar, não, este flagrante foi ilegal. Este flagrante foi ilegal e eu estou relaxando a prisão em flagrante. São situações distintas. Nós vamos falar disso mais à frente. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês? É que a prisão em flagrante, ela é efetuada e ratificada pela polícia que exerce a função preventiva e ela é ratificada pela polícia judiciária. A prisão preventiva, não. Nós precisamos da decretação dela pelo juiz de direito. A polícia não pode chegar e efetuar uma prisão preventiva se ela não estiver previamente munida de um mandado de prisão preventiva. O juiz tem que conceder este mandado. Essa prisão aqui, ela é de judicialização necessária. Nós precisamos que o juiz de direito se manifeste determinando a realização da prisão em flagrante, da prisão preventiva. Ok? Ela se dá em qualquer fase da investigação policial ou do processo. Então, ela pode se dar tanto no transcurso do inquérito policial, primeira fase, quanto no transcurso do processo criminal, segunda fase. Antes do trânsito em julgado da sentença, por que antes do trânsito? Porque ela é direcionada para o processo. Se ela é direcionada para o processo, nós precisamos ter um processo em tramitação. Se o processo já foi encerrado, se já temos uma sentença transitada em julgado, não há fundamento para realizarmos a prisão preventiva. E sempre que preenchidos os requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores. Por ser uma medida restritiva de liberdade, sabemos que o nosso segundo maior bem jurídico, sempre digo, é a liberdade, não é isso? Nós temos a vida, segundo maior bem jurídico, a liberdade. A restrição a essa liberdade tem que estar sempre prevista, os requisitos têm que estar sempre previstos em lei. Não é isso? Pois bem. Tudo tranquilo, Júlia? Tudo bem. Vamos lá.
Como a prisão preventiva, onde ela é regulamentada? A prisão preventiva ela é regulamentada também no Código de Processo Penal, entre os artigos 311 e 316. Então, ela é regulamentada imediatamente após a prisão em flagrante. Temos a regulamentação da prisão em flagrante. Na sequência, temos a regulamentação da prisão preventiva. Ok? Vamos aos artigos. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Vamos lá, aqui. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Veja só. Vamos lá. O artigo 312, gente, ele nos traz os requisitos necessários para que seja possível a decretação da prisão preventiva. E esses requisitos, eles não são estabelecidos, nós não precisamos da presença de todos eles de maneira concomitante. Da presença de todos eles de maneira concomitante. Eles são estabelecidos, eles podem estar presentes de maneira alternativa, e, dessa forma, autorizarem a decretação da prisão preventiva. Olha lá, quais os fundamentos? Garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, ou conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Vamos lá. Quando se fala em garantia da ordem pública, gente, nós estamos falando daquela situação em que a pessoa tem já um histórico de crime. Se a pessoa tem um histórico de crime, foi preso, a pessoa, ela tem um histórico de crime. Tem ali uma vida, isso é muito comum, né? Ocorre também em outros delitos, mas isso é muito comum em delitos contra o patrimônio, delitos de tráfico de droga, né? A pessoa ela já tem um histórico criminal ali. Para a garantia da ordem pública, e quer se dizer com garantia de ordem pública, para que a pessoa não incida novamente em crime, para que ela não volte a cometer delitos, pode ser determinada a prisão preventiva dela. Fundamento 1. Fundamento 2. Para a garantia da ordem econômica, nós vamos ver aqui na sequência que são para delitos específicos, são crimes específicos, nós vamos fazer referência a eles aqui, logo na sequência. A terceira possibilidade, para conveniência da instrução criminal. Quando se fala em conveniência da instrução criminal, o que o legislador está querendo dizer? Ele está se referindo àquela circunstância em que a pessoa pode não ter este histórico de crime, como eu disse, os requisitos são alternativos, a pessoa pode não ter esse histórico de crime, mas ela esteja tumultuando o processo, tumultuando a produção de prova. Ela pode estar tumultuando a produção de prova. Ela pode estar ameaçando testemunha, ela pode estar tentando desfazer a cena do crime. Essa circunstância, ela pode estar tentando inviabilizar a realização da prova pericial. Quando a pessoa, então, está atrapalhando a instrução criminal, está atrapalhando a produção de prova, o juiz pode decretar sua prisão preventiva.
Terceira possibilidade, assegurar a aplicação da lei penal. Quarta possibilidade, assegurar a aplicação da lei penal. Neste caso aqui, a aplicação da lei penal refere-se à possibilidade de que a pessoa empreenda fuga. Quando está claro que a pessoa, quando há indícios, quando há indicativos de que a pessoa, mantendo-se em liberdade, ela vai empreender fuga, e, portanto, de nada vai adiantar a sua condenação, neste caso, pode-se determinar a sua prisão preventiva. Então, vejam vocês, 3 fundamentos aí: garantia da ordem pública, conveniência da instrução penal, instrução criminal, e assegurar a aplicação da lei penal. A ordem econômica, ela é para delitos específicos, mas realmente é quando nós estamos diante, dá para se pensar em num grande empreendimento que, a depender da forma como ele é levado, a depender da forma como ele é conduzido, né, uma grande empresa, a depender da forma como ela é conduzida, é gerenciada, ela pode atrapalhar a ordem econômica do país mesmo. Esse é o sentido. Mas, além destas circunstâncias aqui, de ordem econômica, ordem pública, conveniência, nós precisamos de 2 coisas imprescindíveis. 3. Primeiro, nós precisamos de prova da existência do crime. Lembram, já comentei para vocês, para a responsabilização penal nós precisamos de materialidade e autoria. Nós precisamos de materialidade, ou seja, precisamos de prova de existência do crime. Para a autoria, nós não precisamos, para fins de decretação de preventiva, nós não precisamos de prova incontestável de autoria, não. Sabe qual é o momento que nós precisamos de prova incontestável de autoria? Na hora de sentenciar. É na hora do juiz apenar, na hora do juiz estabelecer, condenar ou absolver, que ele tem que se convencer de maneira incontestável de que aquela pessoa é o autor. As medidas anteriores, para o estabelecimento de medidas no curso do processo, basta que nós tenhamos indício de autoria. Com relação à ocorrência do crime, a materialidade, não, nós precisamos de prova concreta. Com relação à autoria, basta indício. Então, veja, para a decretação da prisão preventiva, nós precisamos da presença de quaisquer desses requisitos. Porém, ainda para a existência desses requisitos, nós temos que estar diante de uma situação em que haja prova de materialidade e indícios de autoria. E lógico que a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução e a aplicação da lei penal, elas têm que estar ameaçadas em razão da pessoa estar em liberdade. Há perigo, a ordem econômica, a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei tem que estar em perigo em função da pessoa, do imputado, do acusado, estar em liberdade. Então, vejam que esses últimos requisitos aqui, prova de materialidade, indício de autoria e ameaça gerada pela liberdade, eles sempre têm que estar presentes e vinculados a alguma das garantias que se quer dar aqui com a prisão da pessoa. Correto? Parágrafo 1º. Tranquilo, Júlia. Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Nós vamos ver aqui que nós temos medidas cautelares, vamos ver isso na nossa próxima aula, que nós temos medidas cautelares diversas da prisão. Nós temos medidas cautelares diversas da prisão. Essas medidas cautelares diversas da prisão, elas são voltadas exatamente para que a pessoa só seja estabelecida a sua prisão quando realmente necessário. Medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão preventiva. É quando o julgador
entende, o juiz entende que, com essas medidas, e nós vamos falar sobre elas futuramente, elas são suficientes para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução ou assegurar a aplicação da lei. Nós não precisamos prender a pessoa. O juiz entende, olha, nesse caso aqui não precisa prender a pessoa, não, basta a aplicação dessas medidas cautelares. Nós vamos falar sobre elas. Quando a pessoa não cumpre as medidas cautelares, portanto, quando se demonstra que as medidas cautelares são insuficientes, neste caso, o juiz pode determinar, em razão do descumprimento, o juiz pode determinar que é a decretação da prisão preventiva, correto? Parágrafo 2º, a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo à existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Como toda decisão judicial, nós temos a previsão na Constituição Federal, o estabelecimento da prisão preventiva, por óbvio, tem que ser motivado, tem que ser fundamentado por parte do juiz de direito. Ele não pode simplesmente decretar a prisão preventiva sem fundamento. Isso se dá até mesmo porque a obrigação de fundamentação, ela é uma garantia para nós jurisdicionados. Ela é uma garantia para nós jurisdicionados. E que garantia é essa? É a garantia de que nós não soframos ilegalidade de nenhuma maneira e também para que eu possa exercer o meu direito ao contraditório. Como é que eu vou exercer o meu direito ao contraditório, materializá-lo por meio de um recurso? Como é que eu vou recorrer de uma decisão judicial se eu não sei o fundamento da determinação? Eu posso atacar a medida, mas também eu posso atacar os seus fundamentos. Eu posso atacar a medida falando, tribunal, não me cabe a prisão preventiva. Não me cabe a prisão preventiva. Tribunal, esses fundamentos alegados pelo juiz aí, esses fundamentos apresentados pelo juiz, eles não existem. O juiz está falando que decretou minha preventiva para garantia da ordem pública porque eu tenho um histórico de crimes, só que eu não tenho histórico de crimes. Está aqui minha folha de antecedente, está aqui uma certidão que eu peguei junto à Polícia Militar, eu não tenho um boletim de ocorrência registrado contra mim, eu não tenho nenhum inquérito em tramitação, eu não possuo nenhum processo em tramitação, de onde foi que o juiz retirou que eu devo ficar preso preventivamente para garantia da ordem pública? Correto? Então, nós precisamos, além da determinação judicial, nós precisamos de fundamento. Beleza? Dessa previsão do artigo 312, gente, nós temos um entendimento jurisprudente, um entendimento doutrinário, e mais uma vez, eu sempre gosto de repetir, porque tem vezes que a pessoa pode virar e falar assim, essa doutrina é desnecessária, nós temos que nos circunscrever à lei. Só que os termos doutrinários, a classificação doutrinária, ela é referida na jurisprudência com a qual vocês vão trabalhar, e ela é referida também em provas de concurso público, em provas da OAB, e adotada na tramitação, na lide, no dia a dia do profissional de direito. Daí porque temos, sim, que saber classificação, temos, sim, que saber entendimentos doutrinários. Vamos lá. A partir dessa regulamentação do artigo 312, a doutrina estabelece que nós temos a prisão preventiva, ela apresenta dois pressupostos classificados de maneira doutrinariamente, dois pressupostos doutrinariamente classificados. Quais são esses dois pressupostos? Nós temos o fumus boni iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora.
para a prisão preventiva, nós precisamos da presença do fumus bono iure, da fumaça do bom direito, do indicativo de que a situação realmente procede, e precisamos do periculum in mora, ou seja, no perigo da manutenção da pessoa em liberdade, o perigo de que não se concretize a responsabilização penal, mantendo-se a pessoa em liberdade, correto? Em que consistiria o fumus boni iuris? Que consistiria o fumus boni iuris na prisão preventiva? Nós teríamos aí 3 elementos constitutivos do fumus boni iuris. Nós precisaríamos, e esses aqui são cumulativos, os pressupostos os elementos que constituem aí o fumus boni iuris, eles têm que estar presentes de maneira cumulativa. Nós precisamos de prova da existência do crime, portanto, nós precisamos de prova da materialidade, tem que estar claro que o delito ocorreu. Eu estou diante de um delito de homicídio, eu preciso de uma certidão de óbito, eu preciso de uma certidão de óbito, eu preciso de um auto de corpo de delito, eu preciso de um corpo, eu preciso de prova de ocorrência do crime, prova que o crime efetivamente ocorreu. Eu preciso de indícios de autoria, ou seja, eu não preciso de prova incontestável que aquela pessoa que está sendo requerida a preventiva dela. Eu não preciso de prova incontestável que ela é a autora, mas eu preciso de indícios suficientes, ou seja, eu preciso de indicativos de que seja ela a autora. E, por fim, eu preciso de que esta pessoa, contra a qual há indícios de cometimento de um crime que está provado, eu preciso que a liberdade desta pessoa seja uma ameaça, haja um perigo na manutenção da liberdade desta pessoa, perigo para algum dos outros pressupostos, para algum dos requisitos, perdão, gente, para algum dos requisitos. Então, o que nós temos, na verdade, a doutrina faz essa divisão, o fumus boni iuris são pressupostos cumulativos, precisamos que haja prova da existência do crime e indícios de autoria e perigo gerado pelo estado da liberdade. Esses são os pressupostos. Além desses pressupostos, que constituem o fumus boni iuris, nós precisamos dos requisitos. Isso, tá aí, gente. Pressupostos diz respeito ao fumus boni iuris. Requisitos diz respeito ao periculum in mora. É uma classificação doutrinária. E isso não é exclusivo de um doutrinador, não, viu? Requisitos, nós precisamos do periculum in mora. A demora na concretização da prisão preventiva geraria perigo para quê? Para a garantia da ordem pública. Nós, como dissemos, a pessoa tem um histórico criminal, ou conveniência da instrução criminal. A pessoa pode não ter um histórico criminal, mas ela está atrapalhando a produção de prova, ou garantia da aplicação da lei penal. A pessoa pode não ter um histórico criminal, a pessoa pode não estar atrapalhando a produção de prova, mas ela está dando os indicativos claros de que vai fugir, ou garantia da ordem econômica, quando nós estamos, então, falando, como eu disse para vocês, são crimes específicos, crime previsto na lei antitrust, lei 8.884, de 94, nós temos a previsão da prisão preventiva para a garantia da ordem econômica para os delitos aqui previstos na lei antitrust. Vejam, então, são alternativos, não são cumulativos. Garantia da ordem pública, ou conveniência, ou aplicação, garantia de aplicação, ou garantia da ordem econômica, ou descumprimento de medida cautelar imposta. Como eu disse para vocês, nós temos determinadas situações
em que o juiz pode entender que não precisa, num primeiro momento, o juiz fala, não precisa de prisão preventiva agora, basta uma medida cautelar para que ele não atrapalhe, ele não crie problema à ordem pública, ele não atrapalhe a instrução criminal, para que, mais uma vez, para que aquele a quem se atribui o cometimento do crime, para que ele não atrapalhe, não crie problema à ordem pública, para que ele não atrapalhe a instrução criminal, para que ele não atrapalhe, não inviabilize a aplicação da lei penal, para que ele não atrapalhe a ordem econômica, basta, esse é o primeiro momento, basta uma medida cautelar. Não vamos prendê-lo neste primeiro momento. Aí ocorre, o que ocorre na situação? Ocorre que a pessoa acaba por demonstrar que a medida cautelar foi insuficiente para a garantia destes outros requisitos aqui, qualquer deles ou mais de um deles. Neste caso aí, o juiz decreta a preventiva. Ele que, num primeiro momento, tinha estabelecido apenas uma cautelar, ele decreta a preventiva na sequência. Correto? Então, esses são os requisitos que constituem o periculum in mora. Tranquilo, gente? Nada impede, é importante dizer, nada impede que nós tenhamos os delitos, nós tenhamos os requisitos presentes de maneira conjunta. Nada impede que a pessoa tenha um passado criminoso e, além disso, esteja atrapalhando a produção de prova. O que eu disse para vocês é que os requisitos podem estar presentes de maneira alternativa, não precisa da presença de todos eles. Tranquilo? Desses requisitos aqui, a doutrina ainda classifica as prisões preventivas, classifica a prisão preventiva de 3 maneiras. Ela seria uma prisão preventiva. Maica perguntou no chat o que seria o periculum in mora. O periculum in mora? Periculum in mora é, inclusive, um conceito adotado em outros ramos do direito. Periculum in mora quer dizer perigo. Vamos lá? Aqui, deixa eu voltar. Periculum in mora quer dizer perigo na demora. Periculum in mora quer dizer perigo na demora. Perigo na demora em quê? Perigo na demora em prender essa pessoa. Há perigo na demora. Há perigo na demora em prender essa pessoa. Se não prender essa pessoa, primeiro tópico, ela vai continuar cometendo crime. Segundo tópico, ela vai atrapalhar, ela vai continuar atrapalhando a produção de prova. Terceiro tópico, ela vai fugir. Quarto tópico, ela vai continuar atrapalhando a ordem econômica. Quinto tópico, ela não cumpriu as medidas cautelares impostas e voltou a incidir em qualquer dos outros 4 tópicos anteriores. Então, por isso que se fala em periculum in mora. Periculum in mora é perigo na demora da prisão da pessoa. Nós precisamos necessariamente que haja prova do crime, indícios de autoria e esse periculum in mora aqui, perigo gerado pelo estado de liberdade da pessoa, ou seja, se a pessoa for mantida em liberdade, qualquer destes elementos aqui vão ser prejudicados pela sua manutenção em liberdade. Periculum in mora, então, é perigo na demora. Beleza, Maica? Vamos lá. Desses requisitos aí, gente, e de outros, como vamos ver aqui na sequência, nós temos 3 espécies de prisão preventiva. Nós temos a chamada prisão preventiva autônoma, que é a prisão quando o fundamento dela é qualquer desses 4 primeiros elementos aqui.
garantia da ordem pública, instrução criminal, aplicação da lei ou ordem econômica. Se o fundamento for qualquer desses 4 primeiros elementos aqui, nós temos uma prisão preventiva autônoma. A sua fundamentação, a fundamentação é própria. Ela não é sequência de nenhuma outra medida judicial. A sua fundamentação é própria. Ela não é sequência de nenhuma outra medida judicial, nenhuma outra medida legal. Tranquilo? Ela não tem por fundamentação nenhuma outra medida previamente estabelecida. As outras 2 modalidades, a convertida ou transformada e a substitutiva ou subsidiária, elas são sequência de um fato jurídico acontecido anteriormente. A convertida ou transformada, ela é uma consequência, ela é posterior à prisão em flagrante. Ela está prevista lá no 310, inciso 2. Ela é uma consequência, ela é seguinte à prisão em flagrante. Como é que se dá a sua decretação? A sua decretação, não sei se eu fiz referência, que acho que eu não fiz referência quando eu falei Não, fiz referência não. Não. Como é que ela se dá? Vamos lá. Me auxilia aí, Júlia, por favor. Coloca aí no chat aí 310.2 do CPP. Júlia, que é a minha assistente para assuntos aleatórios. 310.2 do CPP. Está para ser aprovado um novo CPP, gente. Prestem atenção no trabalho que isso nos dará. É necessária a atualização da legislação, mas para a gente que estuda, a gente morre de raiva, né? A gente que dá aula não, mas para vocês que estudam, imagina, a gente tem aí toda a mudança. Vamos lá. 310.2, por favor. Será que a Júlia falou que a internet dela estava caindo? Algum outro colega aí, gente? Poderia auxiliar? 310.2 do CPP. Aí, tranquilo. Olha lá. Quando o juiz, o inciso 2, o que ele quer dizer? Quando o juiz recebe a prisão em flagrante, porque assim, a pessoa é presa em flagrante, como eu já informei para vocês, imediatamente o juiz tem que ser informado. Pega-se cópia de tudo produzido e se encaminha para o juiz de direito. Nós temos essa previsão que isso tem que se dar dentro de 24 horas após a concretização da prisão em flagrante. Tanto é que hoje a comunicação se faz toda por e-mail, né? Assim que eu termino de concluir um flagrante lá na delegacia, eu encaminho um e-mail para o juiz com cópia de tudo que foi produzido. O juiz, ao receber o flagrante, o inciso 2 estabelece que o juiz pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos constantes no 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Como eu disse para vocês, no primeiro momento o juiz vai virar e avaliar assim: será que as medidas cautelares diversas de prisão não são suficientes para a garantia de ordem pública, de ordem econômica, da instrução processual penal, né, da aplicação da lei? Essa é a primeira análise do juiz. Então, vejam, se estiver presente os requisitos do 312, que, como eu disse para vocês, são essas garantias, isso que se quer garantir. E se as cautelares forem insuficientes, já neste primeiro momento o juiz chegou à conclusão de que, olha, são insuficientes? Bom, se são insuficientes, o que eu vou fazer? Eu vou converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Eu vou convertê-la prisão em flagrante em prisão preventiva. A pessoa vai ser mantida presa, porém, num primeiro momento ela estava mantida
a título de prisão preventiva, e a prisão em flagrante, perdão, no primeiro momento, e a partir de agora ela vai continuar presa, porém agora a título de prisão preventiva. Primeiro prisão em flagrante, agora prisão em preventiva. Vou converter, porque estão presentes os requisitos do 312, são esses requisitos que acabamos de falar, o do periculo in mora, e as medidas diversas de prisão são insuficientes para garantir esses requisitos. Beleza? Então, voltemos à doutrina. Esta é a convertida, ou transformada. E temos também a substitutiva ou subsidiária. Substitutiva ou subsidiária. Essa aqui, eu estou com slide aqui, acho. Tô? Não, tô não. Tô não. Tô. 312, parágrafo 2º e parágrafo 1º. Olha lá. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. É o que eu disse para vocês. No primeiro momento, o juiz vai avaliar se as cautelares diversas de prisão são suficientes para a garantia da ordem pública, da instrução, enfim, lá do periculo in mora. São garantia para evitar o periculo in mora, né? Para evitar o perigo na demora. Se as medidas diversas da prisão forem suficientes, ok. Se, porém, estabelecidas as medidas, se demonstrar na sequência que elas não foram suficientes, porque a pessoa não obedeceu às medidas cautelares, então o juiz, de maneira, voltemos à doutrina aqui, de maneira, que doidura, gente, onde estou? Isso. O juiz, de maneira subsidiária ou substitutiva, substitui essa medida cautelar, ele substitui a medida cautelar pela prisão preventiva. Beleza, gente? Então, a prisão preventiva pode ser autônoma. Vamos pensar numa prisão preventiva autônoma. Por exemplo, no curso do inquérito policial, a pessoa não foi presa em flagrante. Porém, no curso do inquérito policial, a pessoa continuou cometendo outros delitos. Ou a pessoa tem um indicativo de que ela vai fugir. Ou a pessoa está atrapalhando a produção de prova, ela não foi presa em flagrante. O juiz vai lá e determina a sua prisão preventiva autônoma. Convertida ou transformada, a pessoa foi presa em flagrante, o juiz, no primeiro momento que ele tem contato com o flagrante, ele visualiza a presença lá do periculo in mora. O juiz converte. Terceira possibilidade, no primeiro momento, o juiz estabeleceu uma medida, uma cautelar diversa de prisão para evitar o periculo in mora, só que a pessoa não deu cumprimento a esta medida cautelar. O juiz, então, substitui a medida cautelar pela prisão preventiva. Terceira modalidade preventiva. Tranquilo? Podemos passar para a prisão temporária? Então, vimos, gente. Prisão em flagrante e prisão preventiva. Vamos agora para a prisão temporária. O que é a prisão temporária, gente? Também este aí é um conceito doutrinário. Prisão cautelar de natureza processual destinada a possibilitar investigação a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Prisão cautelar de natureza processual destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial. Vamos destrinchar esse conceito. Gente, é uma prisão cautelar, assim também como são cautelares a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Não é uma prisão pena,
não se dá em decorrência de uma sentença transitada em julgado, porém, da mesma forma que a prisão temporária, da mesma forma que a prisão preventiva, na temporária nós precisamos de uma decisão judicial, o delegado de polícia, a polícia militar, né, a polícia preventiva, a polícia judiciária, não pode realizar uma prisão temporária por si só, precisa de uma decisão judicial. A polícia pode realizar uma prisão em flagrante por si só, sem autorização judicial. Já a temporária e a preventiva, não, precisa de determinação judicial. A particularidade aqui, veja vocês, ela é destinada para possibilitar a investigação a respeito de crimes graves, não é para qualquer delito, como vamos ver. A prisão temporária não cabe para qualquer delito. A preventiva, ela cabe para qualquer delito. Nós não temos a previsão na preventiva dos delitos a que cabe, dos delitos específicos. Na temporária, nós vamos ver aqui que ela só cabe para determinados crimes considerados pela lei como crimes graves. A prisão preventiva cabe para qualquer crime, a prisão temporária só cabe para os crimes previstos em lei. Beleza? Os crimes previstos porque ela possui lei própria. A prisão temporária possui lei própria. Ela não está regulamentada no CPP. E uma outra particularidade aqui muito interessante é o seguinte: ela é voltada para garantir, possibilitar investigação durante inquérito policial. A prisão preventiva, ela pode ser decretada no curso do inquérito ou no curso do processo. A prisão preventiva. A prisão temporária, não. Só é possível a sua decretação no curso do inquérito policial. Não existe temporária no curso do processo. Só existe temporária no curso do inquérito. Correto? E visa garantir o quê? As investigações. Toda vez que você pensar assim, vier na sua cabeça, prisão temporária, o que você tem que pensar? Produção de prova. É garantir a investigação, é garantir produção de prova. Prisão preventiva pode ser garantia da produção de prova? Pode. Mas também pode ser porque a pessoa apresenta um histórico criminoso e muito provavelmente vai voltar a cometer delitos. Pode ser porque a pessoa dá indicativos de que vai fugir. Não é isso? O leque de possibilidades para fundamentar a prisão preventiva é muito maior do que a prisão temporária. A prisão temporária é simplesmente produção de provas e simplesmente no inquérito policial. Prisão temporária. Prisão preventiva pode ser inquérito policial ou processo. Beleza? Como disse para vocês, a sua regulamentação está fora do processo penal. A sua regulamentação está na Lei 7.960. Possui legislação própria. Regulamentação fora do CPP. Prisão em flagrante está dentro do CPP. Prisão preventiva está dentro do CPP. Prisão temporária possui regulamentação própria. Lei 7.960. Como disse, gente, vamos lá, vamos aos requisitos para a decretação da prisão temporária, assim também como temos requisitos para a prisão em flagrante, vocês lembram? A pessoa é surpreendida cometendo o delito imediatamente após cometer, com indicativos de que é o autor. Nós temos requisitos da prisão em flagrante, acabamos de falar dos requisitos da preventiva e também temos requisitos para a prisão temporária, correto? Quais são esses requisitos? Está lá no parágrafo 1º. 1. Caberá a prisão temporária, quando imprescindível às investigações do inquérito policial. Requisito 1. Requisito 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Inciso 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, inciso 3, de autoria ou participação
nos seguintes crimes. Aí traz uma relação de crimes, trouxe aqui apenas 3 para vocês, mas a relação ela é muito maior. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo e tem uma outra sequência de outros delitos. Então vejam vocês, caberá prisão temporária. Aqui também nós não precisamos que os requisitos sejam cumulativos, não. Nós não precisamos da presença de todos eles para que nós possamos ter a decretação da prisão preventiva. Na verdade, nós precisamos da presença do inciso 1 e 3 ou inciso 2 e 3. Nós não precisamos da presença dos 3 incisos. Explico. Quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, suponhamos que isso é muito comum, a gente tem essas operações policiais aí, em que você quer... Foi identificado uma determinada organização criminosa, com participação de várias pessoas, e aí, com o propósito de obter o maior número de provas possível, mais voltado para a investigação, você solicita judicialmente a prisão temporária dos integrantes dessa organização e, a um só tempo, solicita-se também mandados de busca para as residências, empresas, repartições públicas, que seja, pode, como cautelar também, pode estabelecer ali bloqueio de bens, tranquilo? Então, vejam, neste caso, então, nós temos a imprescindibilidade para as investigações, essa é uma primeira situação. Na segunda situação, segunda possibilidade, quando o indiciado não tiver residência fixa, se eu não souber onde o indiciado mora, ou se, apesar de souber onde ele mora, ele não fornecer elemento nenhum para esclarecimento de sua identidade, eu tenho lá numa residência, eu sei que o autor do delito mora naquela determinada residência, ali moram 5 pessoas. E não dá para saber qual dos 5, os 5 sequer, apesar de terem o pleno direito ao exercício de defesa em se manterem calados, eles sequer se identificam. Não dá nem para eu saber quem é quem. Este é um fundamento, que esses fundamentos aqui são alternativos ao do inciso 2. Ou eu não sei onde é a residência da pessoa, ou eu posso até saber, só que essa pessoa não oferece elementos mínimos para o esclarecimento de quem é ela. Quem é essa pessoa? Ela sequer, ela dá um superdimensionamento ao seu direito de permanecer em silêncio, e ela não só não quer falar nada a respeito dos fatos, como ela não quer nem mesmo se identificar. É um fundamento para a decretação da prisão temporária. Então, vejam, mesmo no caso do inciso 2, eu também preciso estar diante de um dos delitos indicados no inciso 3. Eu preciso de estar diante de um dos delitos indicados no inciso 3. E aqui a gente tem que dizer, gente, que é o seguinte, o inciso 3, não só temos que estar diante de um desses delitos, mas também, como consta aí no caput do 3, nós precisamos de ter fundadas razões, ou seja, nós precisamos de ter provas de autoria ou participação. Nós precisamos ter provas de autoria ou participação. Não basta estarmos, eu estou diante de um homicídio, então eu consigo facilmente uma prisão temporária. Não, não é assim, não. Eu preciso ter prova, por meio de provas, né, como diz aí no caput, admitidas em processo de finalização penal, eu preciso ter provas de que a pessoa foi a autora do delito. Tranquilo? Veja, gente,
Toda vez que eu falo em prisão temporária, eu costumo fazer uma observação de uma manifestação do Supremo. Eu não sei nem se eu já fiz essa observação com vocês. Não entendi a pergunta, não, Rodrigo. Prisão preventiva e inquérito policial militar, é isso? Mas seria em função de cometimento de qual delito? Aí eu suponho que você está falando em um dos delitos previstos lá na Lei 7.960? Se seria possível a prisão preventiva no inquérito policial militar, caso o militar cometa algum dos delitos? É isso? Uhum. O que acontece? No direito penal militar, nós temos uma regulamentação própria, não é? Nós temos uma regulamentação própria. Seria temerário eu falar para você se existe ou não existe. Creio eu, que seja plenamente possível a prisão preventiva no IPM. Da mesmíssima forma, não há razão nenhuma, ao contrário, o que a gente tem no IPM as medidas restritivas do IPM, elas são muito mais duras do que as que se aplicam a um civil, o inquérito policial militar. Então, como eu estou falando, para mim te dizer com indicação da regulamentação, inclusive, eu não estaria sendo correto com vocês. Mas eu não tenho dúvida, em razão da regulamentação de como se dá o tratamento com os militares, eu não tenho dúvida nenhuma de que seria cabível. Muito bem. Aqui, gente, como eu ia dizendo, tem uma crítica aqui que eu faço, uma crítica de ordem prática, e eu trabalho com isso, que eu faço ao Supremo quando falou da inconstitucionalidade da condição coercitiva. Antes nós tínhamos a condição coercitiva. A condição coercitiva é prevista em lei da mesma forma. A condição coercitiva, da mesma forma, nós precisávamos de autorização judicial para ela. A polícia não poderia realizar, não existe prisão para averiguação. A polícia não podia realizar a prisão, conduzir coercitivamente uma pessoa sem autorização judicial. Ocorre que o Supremo, diante aí desse monte de operação da Polícia Federal, falou não, condução coercitiva é inconstitucional, está errado. Por que eu faço crítica a essa decisão? Eu faço crítica a essa decisão porque é assim, e aí estou falando como um prático, como quem trabalha com isso. Se nós temos um inquérito policial em tramitação, neste inquérito policial há a necessidade da realização, por exemplo, de uma operação, há a necessidade de uma abordagem conjunta de todos os integrantes de uma organização criminosa, antes poderia se fazer a condição coercitiva. O que é a condição coercitiva? Eu vou até a empresa, a residência, o escritório da pessoa, realizando uma operação conjunta, pego a pessoa, conduzo ela até a delegacia de polícia para ela ser ouvida a respeito daquele fato. Ouvida a pessoa era liberada e era mandada para a casa dela. Ok? Isso era condição coercitiva. Normalmente se fazia quando nós estamos diante de operação e, por óbvio, tinha que se demonstrar que era imprescindível para a investigação
e tinha que se demonstrar que havia provas suficientes, fundadas razões de autoria. Materialidade tinha que ser certeza, prova incontestável de materialidade, e prova razão suficiente, ou seja, indícios de autoria. Beleza? Isso era a condição coercitiva. Meio-dia a pessoa estava na casa dela. Tranquilo. Decretou-se a inconstitucionalidade da condição coercitiva. O que resta agora? Se nós precisarmos produzir prova no inquérito policial, o que resta? Resta a prisão temporária. Agora vejam vocês, como nós vamos ver, a prisão temporária, ela não é igual à prisão preventiva. A prisão preventiva não tem prazo. A pessoa pode ficar preso preventivamente 1 dia, 10 dias, 1 mês, 2 meses, não tem prazo. A prisão temporária, ela tem prazo, mas ela é uma prisão. A minha crítica é a seguinte: eu, na qualidade de investigado, eu me sentiria muito melhor em ser conduzido coercitivamente do que ser preso temporariamente. Hoje, se a polícia quiser realizar uma operação e necessariamente precisar de obrigatoriamente precisar do comparecimento da pessoa à delegacia na realização de uma operação, ele não tem mais a condição coercitiva, ele só tem a prisão temporária. Como nós vamos ver aqui no slide seguinte, nós temos prazos para o cumprimento da temporária. Quer ver? Aqui, por favor, gente, parágrafo 2º da Lei 7.960. Tranquilo, Joyce. Lei 7.960, por favor. Parágrafo 2º. Deixa eu ver. Me perdi aqui. Isso. Artigo 2º da 7.960, da Lei de Prisão Temporária. Lance ela aqui, por favor, gente. Alguém. Olha lá. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou requerimento do MP e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período no caso de extrema e comprovada necessidade. Então, tem prazo limitado? Tem prazo limitado, mas são 5 dias. 5 dias. Prisão, 5 dias não é pouco tempo, não. E temos também um prazo especial previsto para os crimes hediondos. Acha aí, Júlia, por favor, artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072. A Lei 8.072 é a Lei de Crimes Hediondos. Para crime hediondo, nós temos um prazo específico. O homicídio qualificado, por exemplo, que é um dos delitos em que pode ter a prisão temporária, é um crime hediondo, homicídio qualificado. O homicídio qualificado, como dito, é um crime hediondo, pode ter a prisão temporária, e em função de ser um crime hediondo, ele tem um prazo mais estendido do que os delitos em geral. Os outros delitos que sejam passíveis de prisão temporária, porém não sejam crime hediondo. Vamos ver se a Júlia localiza aí. Tá aí. Artigo 2º, parágrafo 4º. A prisão temporária sobre a qual se dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias. 30 dias. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Olha só, gente. Olha só. 30 dias se for crime hediondo. Prestem atenção. Pensem comigo. Eu sou preso pelo cometimento
de um crime que não seja hediondo, fico preso até 5 dias. Se for hediondo, posso ficar preso até 30 dias. Essa prisão é voltada para a produção de prova, beleza? Numa operação policial, gente, numa grande operação policial, nós temos prisões e nós temos buscas. Se você, vamos supor assim, ó, na prisão e na busca, existe hoje a condição coercitiva? Não existe mais. Eu preciso garantir produção de prova durante o inquérito policial. Se não tem condição coercitiva, eu vou ter que pedir para o juiz uma temporária. O juiz me dá uma temporária. Na hora que eu realizo as buscas, eu apreendo 1 tonelada de documentos, né? Você vai no escritório de advocacia, você vai no escritório contábil, você vai na empresa, você vai na residência da pessoa, apreende notebook, celular, documentos. Aí a pessoa foi presa para quê? Para produção de prova. O que é isso? A pessoa foi presa para ser ouvida. Todo mundo ali foi preso para ser ouvido. Já que não tem a condição coercitiva para a pessoa ir embora meio-dia, tem a prisão temporária. Eu, autoridade policial, buscando aproveitar a oitiva daquela pessoa da melhor forma possível, eu posso virar para o juiz e falar: doutor, o negócio é o seguinte, foi apreendido muito computador, foi apreendido notebook, foi apreendido celular, a prisão tem 5 dias, prorrogável por até mais 5. Eu vou ter que encaminhar esses aparelhos eletrônicos lá para o nosso setor técnico em Belo Horizonte. O nosso setor, o agente vai levar esses equipamentos hoje ainda, porém o nosso setor técnico precisa de uns 2, 3 dias para fazer a extração dos dados. Depois que ele fizer as extrações, o nosso setor de inteligência vai fazer uma análise das informações extraídas. Depois de fazer essa análise, eles vão me entregar um relatório, eu vou ter que sentar e vou ter condições de fazer a melhor oitiva possível desse preso temporariamente. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu só vou ouvi-lo no 5º dia. Ou talvez eu vou precisar estender diante do acúmulo de serviço do setor técnico, do acúmulo de serviço do setor de inteligência, eu vou precisar da prorrogação dos 5 dias, eu vou poder ouvi-lo só lá no 8º, 10º dia. Tranquilo, doutor? Ele vai virar para mim e falar assim: tranquilo. A pessoa que poderia ser conduzida para ser liberada ao meio-dia do mesmo dia, em razão da decretação da inconstitucionalidade, o STF falou que é inconstitucional a condição coercitiva, em razão dessa decretação da inconstitucionalidade, só me restou a prisão temporária, ela poderia ainda almoçar com a família, agora ela vai ter que ficar presa 8 dias, 10 dias. Tivemos garantia de direito ou não tivemos garantia de direito? É óbvio que não, né, gente? É óbvio que não. Então, no meu entender, a extinção da condição coercitiva foi um regresso na garantia dos direitos à liberdade da pessoa. Mas esse é o nosso Supremo, estavam sendo presas muita gente grande. Estava sendo presa muita gente grande, então vamos dar uma tolhida aqui. Estava sendo conduzidas, né? Estavam sendo conduzidas muita gente grande, então é melhor a gente acabar com esse negócio de condição coercitiva. Só que aí só restou a temporária. Então, pensando em melhorar a situação, piorou. Tranquilo, gente? Alguma dúvida aí a respeito de prisão temporária? Não? Então, peraí. Eu vou fazer a prisão domiciliar aqui, ela vai requerer um maior tempo. Vou deixar ela para a nossa próxima aula. Aliás, na nossa próxima aula nós temos o trabalho, não é isso? Vai ficar para a nossa aula seguinte. Deixa eu interromper aqui. Deixa eu interromper a gravação.